noite, bem-vindo ao Trocando Ideias. Hoje aqui ao vivo, direto de Cachoeira Paulista, começando esse tempo riquíssimo dentro da igreja. Que até, digo a vocês, que é da gente um pouco desmistificar, né, aquilo que nós estamos vivendo. Hoje é quarta-feira de cinzas, nós estamos começando a quaresma. O que você pensa da quaresma? Estamos aqui no Trocando Ideias hoje, né, para ajudar você a entender um pouco mais, tirar suas dúvidas, se aprofundar em alguns assuntos, aquilo que você deseja saber sobre a quaresma ou que você tenha, né, a respeito a curiosidade ou desejo de saber mais a respeito de outro tema. Mas nós estamos aqui para ajudá-lo. Então, já deixo aí para você o nosso endereço, que é no Instagram, tá? @trocandoideiascn. @trocandoideiascn. Por que eu começo sempre com o Instagram? Gente, o Instagram é muito mais rápido de vocês enviarem aí e de chegarem até nós. Se você não tem Instagram, pode ser pelo WhatsApp. Você manda para nós, quero participar do programa ao vivo, no 12 3186 2600. Né? É a nossa central de atendimento, que também é o WhatsApp. Então, você pode mandar por aí também. Combinado? Já a gente começa aí respondendo as suas perguntas. Boa noite, Ivana Brandão. Boa noite, Carla. É um prazer estar aqui trocando ideias e estamos esperando você. Estamos esperando a sua participação. É uma alegria estar aqui nessa quarta-feira de cinzas. E, ó, gente, os câmeras aqui estão todos marcados pelo sinal. A produção toda lá, Maria. Eu tentei deixar, sabe, Carla? Mas a produção não deixou, não. Não deixou? Fazer o quê, né? A minha não deu, Ivana, porque fui 7 horas da manhã à missa. Então, aí, né? A minha foi às 9, mas... Um banhinho vai bem. É interessante, né? Porque tem padres ou ministros que fazem o sinal das cinzas na testa. E tem outros aqui põe na cabeça, né? Na cabeça, né? Mas... é esse sinal maravilhoso, o sinal desse chamado à conversão. E começamos quaresma. Vamos que vamos. E conosco aqui hoje o nosso querido padre Leonardo Ribeiro. Bem-vindo, padre. É o padre do nosso polo educacional, que é também dos imersos. É o padre da juventude, está aqui hoje. Padre Leonardo, bem-vindo, padre. Boa noite, Carla, Ivana. Boa noite, padre. Que bom estarmos juntos. Eu quero acolher você que está em casa acompanhando. Bendito seja Deus por esse tempo novo, né? Que a igreja inicia também a cada um de nós. Tempo de quaresma, vida nova, né? Tempo novo. Então Sim. Vamos discutir, conversar sobre isso hoje. Deus abençoe você que nos acompanha. E é isso, né? Como sempre, aqui a gente começa do começo. Eu queria já, como eu falei no início do programa, às vezes a gente desmistificar um pouco isso, né, padre? Porque as pessoas chegam e falam assim, está chegando a quaresma, é aquele tempo, é tempo de fazer penitência, é tempo triste, porque a gente veio do carnaval, veio das festas, agora é tempo de penitência. Os padres tão feios, vestem de roxo. Né? Tudo muito sério, muito roxo. Marie Sophie falava assim, eles estão vestidos, quando era pequena, né? Estão vestidos de açaí, mamãe. Ótimo, tá vendo que criança sempre tem um outro olhar? Lúdico. Ótimo, né? Nós tínhamos uma irmã de comunidade que um ano fez uma penitência de vestir roxo todos os dias na quaresma. O padre Jonas chegou na segunda semana e falou assim, pelo amor de Deus, né? A penitência está sendo para nós, chega. Mas é isso, mas padre, a gente rindo aqui, alguns não fazem. Meu Deus, que sacrilégio, em plena quaresma, eles rindo, né? Mas a gente, por quê, né? Essa coisa de que a gente tem que estar triste. Não, é ao contrário, né? A palavra de hoje diz isso. Justamente, a liturgia de hoje ela é muito clara. Quaresma é um tempo novo. Inclusive, uma coisa que você falou, Carla, interessante, muitas pessoas olham para a quaresma como, mais um tempo. Você falou, mais um... Não. A segunda leitura de hoje, bem no finalzinho, São Paulo nos fala, né? Hoje é o tempo da graça. É um tempo da graça, o tempo favorável. Então, nós precisamos já desmistificar isso. Não é mais um tempo, mais uma quaresma, mas é um tempo de graça.
porque nós não sabemos quanto tempo temos para nos converter. Então, a quaresma é esse tempo de retiro, esse grande retiro espiritual. É um tempo, sim, de deserto, e vamos discutir isso aqui, mas não de tristeza, porque o próprio Jesus nos fala, né? Porque o tripé que sustenta o tempo da quaresma, o jejum, a caridade, a esmola e a oração, ali mesmo Jesus nos fala no Evangelho de hoje: não façais disso motivo para tristeza, né? Amargura, não, porque não adianta de nada, né? É algo que, se nós estamos vivendo um tempo para mudança de vida, conversão, esse processo, sim, é ardoroso. Sim. Não é? É ardoroso. É verdade. E é aquilo que eu estou lendo a camiseta do câmera nosso aqui, que está ali com a frase de Santa Teresa d'Ávila, né? Que é isso. É justo que muito custe o que muito vale. Correto. Então é isso, né? A conversão, isso que o senhor está falando, ela custa, ela é ardorosa, mas o que vale? Imagina a coroa da glória que nos é reservada. Esse tesouro no céu, como é Não é? que não é? Então, tem que ter uma alegria no coração. Né? Vamos suar, né? Não é só tristeza, amargura, não. Ivana, a gente falando disso, né, dessa questão da conversão, eu imagino que às vezes tem algumas pessoas que estão em casa, que estão nos assistindo, e devem pensar assim: mas missionários, né? Quantos anos? O padre, imagina. E tem que se converter? Opa! Né? Conversão é a nossa estrada. Já não se converteu? Não, de jeito nenhum. A gente, vamos dizer assim, a gente teve aquele esbarrão com Cristo que fez a gente dar aquela virada de 180 graus, né? Talvez saindo de pecados graves, pecados mortais, saindo de uma vida distante de Deus, e a gente entra no caminho. Só que esse caminho, e a palavra mesmo é essa, caminho que a gente vai percorrer, a gente sabe que a gente precisa de uma transformação que vai profundamente no nosso interior. E é isso que a gente vive, e é isso que todos nós somos convidados a viver. A gente viveu aquele primeiro momento, a gente se encontrou com Jesus, a gente deixou aquilo que era pecado grave, aquilo que a gente diz não convém mais, só que existe uma transformação. Porque o próprio Cristo falou isso para Nicodemos, né? Sim. E Nicodemos era um cumpridor da lei, vivia a lei, né? E o Senhor disse para ele: olha, Nicodemos, é necessário nascer do alto. E é esse nascimento que todo cristão um dia fez pelo seu batismo, mas que ele precisa ir ali se renovando continuamente para a gente poder, no final da nossa vida, na hora que o Cristo nos chamar, a gente possa estar preparado, né? Então é bonito porque a igreja faz isso conosco, não só uma vez por ano litúrgico, a gente vive duas vezes. Duas vezes, sim. A gente vive nesse tempo propício, onde a gente vai recordar o Cristo que entra no Nas deserto. duas maiores festas. Né? E o advento, que é também um tempo de penitência. Agora, de uma outra forma, né, né, padre? Você falou bem, né? No final, no advento, essa penitência, podemos assim dizer, que alimenta a nossa esperança. Porque ali é uma expectativa. A expectativa do nascimento de Jesus, a vinda, o Maranatá. Então, aí também, nesse sentido, é muito importante a mortificação, a penitência, porque nós, infelizmente, somos frágeis, né? Nós nos esquecemos muito fácil. Sim. Então, a igreja é muito sábia, ela é mãe, né? Nos dá essa oportunidade 2 vezes no ano de viver esse, como você falou, esse caminho, né? Essa escada, esse movimento de ascese, né? De crescimento. De crescimento. E que é muito bonito isso, né? O padre trouxe uma palavra que eu acho assim, até mais bonita para a definição, tanto da quaresma como do advento, que é o tempo da expectativa, né? Sim. Porque os dois, né, tanto o advento como a quaresma, eles finalizam nas grandes festas, né, naquela coisa, né, primeiro no nascimento, na chegada do Salvador, e depois aí na salvação, né, o próprio Cristo que ressuscita, né, faz toda aí, passa por todo o processo dele aí, né, de sofrimento para nos salvar, né, mas se a gente encerra, é com a festa, é com a Páscoa, é com a ressurreição. Então, viver essa expectativa, assim, tá difícil, mas vai chegar. Tá difícil, mas depois vai ser coisa boa, né? Isso. Então, e da gente ir alimentando isso também, né?
Por isso que eu digo do desmistificar, a gente não ficar naquela assim, a gente faz penitência de não lavar o cabelo. Gente, pelo amor de Deus, né? Então, vamos e convenhamos. Uma coisa, e até mesmo, vamos entrar, acredito nisso, mas não levar as práticas, né, de piedade, de mortificação com peso. Sim. É um tempo, o Senhor nos pede. Mas o que vai mover esse tempo é justamente essa esperança. Vai passar. Né? Vai chegar o dia da glória, o dia da ressurreição. Então, é um tempo que nós precisamos viver bem, com leveza, nutrindo essa alegria também, né? Que as coisas não sejam amarguradas, porque é difícil, né? Você imagina. Ô, padre, a gente já na quarta-feira de cinza, já teoricamente, né, vamos dizer assim, a própria Igreja do Brasil hoje já fez a abertura da campanha da fraternidade. Sim. Então, oficialmente, a quaresma já está, né, acontecendo aqui no Brasil, já está sendo vivida aqui. Mas ainda dá tempo, né? Quem ainda não se alertou, quem não conseguiu ir à missa hoje, esqueceu, Sim. né? Como se preparar para viver esse tempo? Perfeito. Os pilares, né, como nós já trouxemos aqui, que no Evangelho de hoje sustentam esse tempo, que é o jejum, a caridade e a oração. Penso que, como você falou, é aquilo que nós, enquanto adentrando nesse tempo de deserto, porque o que é a quaresma? A quaresma, ela é a entrada com Jesus no deserto, que inclusive é o Evangelho de domingo agora, do primeiro domingo da quaresma. E o entrar no deserto, ele nos propõe duas realidades. Primeiramente, o deserto não tem possibilidade de falsidades e máscaras. É o encontro com quem? Comigo mesmo, com a minha verdade. Porque no deserto, o que tem? É eu e eu. Não tem barulho. E hoje, infelizmente, o mundo não proporciona isso para nós. A entrada do deserto é necessária. Então, primeira coisa, querer entrar no deserto. Porque o mundo é barulhento. Não, hoje, né? hoje não adianta. Inclusive, o Papa Leão, semana passada, ele falou algo importante sobre a questão da penitência, falando do jejum, que é muito importante. Sabe, não sei se vocês viram o que ele falou. Façamos o jejum da língua. Da língua. Façamos o jejum das palavras, porque está muito barulhento. Nós não conseguimos silenciar, calar, porque o deserto precisa calar para ouvir. Eu não consigo ouvir e me enxergar, e muito menos ouvir a Deus. Então, dá tempo, sim, mas é preciso entrar aonde? No deserto. Colher do coração de Deus o que eu preciso fazer. E é muito interessante, né, quando o Papa Leão falou dessa questão do jejum, das palavras e da língua, porque, gente, e o Evangelho de hoje, de que adianta, né? Não comer, mas matar a pessoa com a língua. Não tem sentido. Eu deixar de comer, mas a minha língua é venenosa. E eu acabo matando todo mundo que está ao meu redor, com o quê? Com as minhas palavras, com a minha murmuração, reclamação, e eu estou deixando de comer. Não tem sentido. Então é preciso parar para escutar. É meio hipócrita, né? Como o Evangelho hoje, Jesus fala, hipocrisia. Então, olha, meu irmão, minha irmã, se você hoje ainda não sabe o que fazer, vai parar primeiro para escutar Deus. Vai para o deserto, deixa um pouco aí o celular aí de lado, vai ler um livro, vai rezar, vai dobrar o seu joelho lá diante do Santíssimo, do Sacrário, porque é preciso escutar. Eu penso também, né, padre, que uma das maiores atitudes que a gente pode ter na quaresma, primeiro é isso, é o desejar. Querer, né? Porque isso. o fazer, viver a quaresma, fazer penitência, quarta-feira de cinza não come carne, nenhuma sexta-feira a gente vai comer carne, eu vou me abster da minha cervejinha, do meu doce, do meu não sei o quê, porque tem que fazer.
E não é pelo Na lei, ter, né? né? A lei, né? Eu vou fazer Não é pela pelo lei. ter, porque às vezes você pode, muitas pessoas nem precisam, às vezes acabam nem tirando muitas coisas, se abstendo de coisas materiais, mas Sim. é isso que a gente está falando. Exato. Mas tem que vir de dentro, né? Desse desejo de um Exatamente. para quê? Para que eu vou fazer penitência? Sim. Qual que é a Qual o intenção? sentido, a Ou só para intenção. aparecer, né? Também tem isso, que né? Outro mostrar lá- problema, porque na verdade, Carla, Ivana, a quaresma é um tempo de humildade, é um tempo de quebrar a vaidade. Porque o Evangelho fala isso, o mostrar, né? Que eu estou rezando, estou jejuando, eu faço caridade, mas é uma prática estéril, sem sentido, para a minha vanglória e para a minha vaidade. Então, não tem sentido. vã. É vã. Está gastando tempo à toa, está perdendo seu tempo aí, entendeu? Concordo. Então vamos fazer o negócio, né, ser mais sincero, que daí a gente justifica. Ter resultado, frutos. É mais isso frutuoso. que a gente tá fazendo. Já é intervalo? Meu Jesus. Ai, Santana do Livramento. Mas vamos lá, nós vamos para o intervalo e já, é rapidinho, a gente já volta com a sua pergunta, tá? Porque ela faz parte da produção desse programa. Então, já eu já volto trazendo as perguntas que forem enviadas a nós. Estamos de volta aqui no Trocando Ideias. Foi rapidinho, não foi? Tempo de molhar um pouquinho a boca aqui nesse calor que tem feito, mas já estamos aqui de volta para responder a sua pergunta. Você já mandou a sua pergunta? Vamos lá. Ah, interessante. Essa veio do Instagram. Padre, de onde vêm as cinzas? Muito bem. Então, as cinzas que hoje, né, inclusive foram abençoadas e os fiéis a receberam, né, na sua fronte ou na sua cabeça, elas são preparadas a partir dos ramos que nós utilizamos no domingo de Ramos. Então, por exemplo, os ramos que foram abençoados ano passado, nós guardamos, muitas famílias têm esse costume, né? Bonito costume de guardar o ramo, colocar na porta, mas também as paróquias, aqui nós também. E no próximo ano nós queimamos. Esses ramos são queimados, peneirados, preparados, se tornam ali essas cinzas e preparadas para as missas. E ali na missa, após a homilia, essas cinzas são abençoadas, né? Com água benta, ali a oração própria da bênção e depois ali para os fiéis. Então, a origem são os ramos. Então, os ramos são guardados, já não são as cinzas, eles não são queimados, já guardadas as cinzas. Não, só vai se aproximando, elas são guardadas, ele vai secar e depois é preparado dessa forma. Que bom. Muito obrigada. Por nada. Receber as cinzas apaga os pecados do carnaval? Não. O que apaga os pecados do carnaval é a confissão, né? A confissão, né? Na verdade, as cinzas... Que é mágica, né? Não é interessante isso, porque as cinzas, a cinza ela não é um sacramento, ela é um sacramental. É um sacramental e ela, nesse caso, né, apaga os pecados? Não. Nem do carnaval, nem de pecado nenhum. Então, é a confissão. Inclusive muitas pessoas, nesse período, né, inclusive nos retiros de carnaval, esses rebanhões, inclusive eu estive numa cidade do interior de Minas Gerais, Petúnia, nesses dias de carnaval, olha o que eu atendi de confissão. É uma graça. Que graça, que é bom, graça. Né? Muita gente. Deve ser cansativo, mas ao mesmo tempo Eu cheguei o senhor deve ficar feliz, né? Eu cheguei aqui em Cachoeira Paulista ontem mais de meia-noite, desde sexta-feira que eu estou lá. Então, assim, é cansativo. Mas veja, gratificante. o povo vai em busca disso, de se preparar por meio da confissão. Que bom. Graças a Deus que as pessoas ainda estão procurando. Para iniciarmos a quaresma, a confissão seria uma das primeiras providências? Já respondido, né? Com certeza. Com certeza. A preparação. Eu sei que também, durante a quaresma, as paróquias, as comunidades, nós aqui também na Canção Nova, durante o período quaresmal, nós preparamos os mutirões de confissão, né?
Então, é esse momento que as paróquias, as comunidades promovem esse movimento para os fiéis, incentivando a confissão, mas, com certeza, a confissão é o melhor meio para que possamos viver bem a partir da quarta-feira de cinzas, do tempo quaresmal. Ótimo. Essa já foi, Já né? foi. Receber as cinzas. Para iniciarmos a quaresma, Essa já também foi já também. Próxima. O que é uma penitência que inicia do interior para o exterior? Quais são elas? Boa pergunta. Ó, profunda. Uma penitência que inicia do Do interior para o exterior. É o que nós falávamos no outro bloco, porque é uma decisão interior. É aquilo que eu trago no meu coração como um desejo profundo, ou uma intenção. Então, isso nasce do interior. É muito mais do que somente prática externa. Por quê? Se eu trabalho esse desejo no interior, de profunda conversão, por exemplo, como a gente citou aqui, por exemplo, o pecado da língua, um exemplo. Não é fácil, mas é preciso uma decisão interior. Sim. E isso está, com certeza, juntamente com a oração, que é um dos pilares que nós sabemos da quaresma. Então, por exemplo, eu não vou conseguir me libertar do pecado da língua se não rezar. Uhum. Então, não tem como, gente. Não, como a gente falou aqui, não é mágica. Não tem mágica. É um processo, uma decisão, uma disposição interior. E aí, o exterior é uma consequência. É fruto da minha intenção, do meu desejo, da minha disposição interior de querer mudar. Foi o que a gente falou no começo, né? Sim, sim. É querer mudar. Eu preciso, eu desejo, eu quero. Eu não quero mais viver desse modo. Então, isso nasce do coração, né? E aí, o exterior é fruto. É bom lembrar, eu lembrei aqui agora daquilo que João Paulo II falava, né? Que o jejum e a penitência é uma renúncia do ego. Então, quando a gente... Da vaidade. Da vaidade. Quando a gente diz, eu vou jejuar, porque o jejum ele não pode ser algo vazio, né? Hoje eu dei risada porque o padre falava de manhã na missa. Eu vou fazer a penitência de chocolate. Coleciono todo o chocolate para quando chegar no sábado santo, né, eu me esbaldar no chocolate. Então, a penitência que você vai fazer, o jejum que você vai fazer, não pode ser vazio ou ele por ele mesmo. Ele tem que levar, primeiro, praticar a oração, como o padre Leonardo falou, e também uma outra coisa, que é um outro pilar desse tempo quaresmal, que é a caridade. Né? Então, assim, ele é uma renúncia a algo meu, eu trabalho o meu ego em vista do bem. Exato. E o bem, esse bem, que não é um bem só para mim, é um bem que me faz ir em direção ao outro, o bem além de mim. Então, tem todo sentido, de fato, algo que começa do interior e tem que transbordar no exterior, porque os pilares desse tempo é a oração, o jejum e a caridade. E a igreja no Brasil ajuda muito nesse sentido quando ela entra com a campanha da fraternidade. Que é muito interessante. Às vezes, não quer. E esse ano ela está falando de fraternidade e moradia, né? Então, e de ir também ao encontro do outro, aquilo que o Papa Francisco também dizia, né? De a cultura do encontro e tudo mais. Então, a gente tem várias ferramentas, muitos, né? Meios são não vários. Cria vergonha. Só não se conversa quem não quer, né? Pode fazer 4 novenas durante a quaresma para garantir o momento de oração? Claro, não tem problema. A oração é assim. Vamos agora entrar no pilar da oração, né? O que é a oração? É relação com Deus. Oração não do modo que o Evangelho de hoje nos aponta, que, como você falou do ego, né? Eu sou orante, então vou mostrar para todo mundo. Não. Interessante a questão da oração, principalmente nesse tempo, porque a novena, o modo de relacionar com Deus é você que vai definir. Se para a pessoa é bom e é válido fazer novena,
faça. Um exemplo, eu acho muito bonito esse movimento, né? Todo do Rosário da Madrugada. Sim, sim. Frei Gilson, as irmãs do Hesed. Eu acho muito bonito e forte. Porém, esse movimento precisa me ajudar a mudar de vida. Porque não adianta nada acordar 4 da manhã, rezar o rosário, e de manhã cedo e durante o dia você ser uma pessoa amargurada. Fica mordendo todo mundo. Você, por exemplo, mas eu acordo 4 da manhã. Ótimo. Gente, se faz bem, vá. Se vai te converter, vai agora. Mas durante o dia eu sou um cavalo. Desculpa usar essa expressão. Mas não. Eu trato mal os filhos. A esposa que acorda de madrugada para rezar o rosário, ela trata mal o marido e vice-versa. Então, não tem sentido. É algo que precisa ser, a pessoa tem que se conhecer, né? Bom, isso me ajuda? Então, eu faço. Porque aí eu acho, é uma coisa interessante, padre, porque a gente acaba tocando aquilo até no contra-testemunho, né? Com certeza. Que é isso que é difícil. Daí as pessoas dizem, lá, fulana reza tanto e é desse jeito. Então, acabam se desanimando da vida espiritual por causa disso, porque não vê frutos na pessoa, né, que está fazendo só pela lei, né? Pela lei. Ou para se mostrar, né? Ou pela vaidade. Se vangloriar. O que precisa fazer nas sextas-feiras durante a quaresma? Sim, a igreja nos recomenda abster-se de carne vermelha, né? As carnes no geral, né? E também as práticas de piedade, principalmente a oração da via sacra. É muito bom você poder... é até uma dica que fica aqui, né? Se alguém está procurando um modo de alimentar a vida de oração nesse tempo, a via sacra. A oração da via sacra. Lá na nossa casa comunitária, a partir de sexta-feira, vamos rezar a via sacra. Toda sexta-feira. Toda sexta-feira, 20 horas, vamos lá. Porque, e claro, outras mais, né? Algumas pessoas acordam... Interessante, esses dias eu estava aqui na paróquia, as paróquias promovem também aquelas caminhadas penitenciais, né? 5 da manhã, bem cedinho, aquele povo nas ruas, né? Aqui também, acho que no santuário também a via sacra cedo vai acontecer. Então, é esse movimento. Sexta-feira é um dia propício. Para que isso? Principalmente para nos aproximar cada vez mais da espiritualidade e também da paixão de nosso Senhor Jesus Cristo, né? Então, é o dia propício. Então, são dois modos de bem viver a sexta-feira. Dia de jejum, né? Sim, dia de jejum, abstinência. Aí, o jejum da igreja, gente... Importante, Ivana. É bom lembrar que o jejum, você pode fazer ele de uma forma muito simples até, né? Porque a gente pensa no jejum, a gente vai pensar, nossa, passar o dia todo sem comer. Não, muitas vezes você faz uma refeição legal, direitinha, e as outras 2 refeições você vai moderar, vai comer menos. E lembrando sempre, se eu me abstenho, é para doar para alguém. O jejum nunca pode ser feito sozinho. Ele precisa o jejum, vamos dizer assim, ele tem esse outro lado, outro pé do jejum, que é a caridade. Isso. Né? Aquele chocolate que você está guardando, você vai doar. Para comer na Páscoa. Não, mas é bonito. Eu conheci que é uma família que fazia isso para o advento, né? Eu falei assim, gente, a gente podia fazer isso também para essa época da quaresma. Eles faziam o que no advento? Eles faziam uma caixa que cada pessoa da família colocava coisas que queriam doar. E interessante que eles escolhiam. Esse ano a gente vai fazer uma cesta de produtos de limpeza pessoal. Ótimo. Né? A gente vai fazer uma cesta de sobremesas, doces. Quando eles chegavam no final no fim do advento, aqui no caso do advento, eles doavam isso para alguém. Então, por que não, nesse período, não, eu vou me abster, mas eu vou já separar ali, né? Um doce, uma coisa que eu não comi, vou oferecer, para quando chegar no final eu posso doar para alguém, doar para a paróquia, doar para uma pessoa que sabe que precisa. Ótimo, excelente ideia. Uma dúvida. A formatura da minha filha é dia 27/2, sexta-feira de jejum. Como celebrar uma festividade?
posso trocar o jejum em virtude disto? Sim, muito boa pergunta. É interessante que também a liturgia de hoje nos ensina a importância também de não paralisar na lei. Precisamos cuidar de seguir os mandamentos, mas tendo em vista a intenção do coração, né? Mas há ocasiões que não tem como. Né? Então, a gente precisa também, isso se chama também discernimento, isso também é preciso não... e aqui não estou falando de relaxo. Né? Então, há ocasiões em que você vai precisar viver como essa pergunta, essa pessoa, o que você vai fazer? A formatura caiu. Não tem o que fazer. Viva bem esse momento com a sua família, com a sua filha. Mas interessante, você pode trocar. Né? E a moderação também. Claro, moderação e trocar, fazer uma outra obra, como você mesmo citou. Né? Não, você pode fazer um gesto a mais de oração, né? Eu posso rezar mais. A gente esquece que não é fazer menos. Muitas vezes é fazer mais o quê? Colocar mais uma oração durante o dia, fazer mais um gesto de penitência, de caridade, entendeu? Então tem como... Gente, é tão bonito, né? Você pode visitar um doente. Gente, quantas pessoas precisam? Obras de caridade, né, padre? Precisam. É verdade. De uma visita. Bom conselho, olha isso, é algo que a gente esquece, né? Sim. Dar um bom conselho. E hoje uma coisa que está em falta é escutar as pessoas, vocês concordam? Verdade. Com certeza. Escutar as pessoas hoje, como a gente falou no começo, o barulho, a bagunça, o barulho, nós estamos esquecendo da atenção que precisamos dispensar uns aos outros. E isso é uma forma de penitência. Né? Atenção, bom conselho, ouvir. As pessoas hoje, infelizmente, não têm disposição de sentar para escutar a pessoa. Então, são vários modos, né? Eu lembro uma vez que meu filho entrou numa crise porque aconteceu alguma coisa numa sexta-feira e ele falou assim, mamãe, eu vou precisar comer carne nesse dia. E o diretor espiritual dele falou assim, Davi, você faz uma troca. Exato. Você não tem como. Coma carne, e principalmente que carne não está ficando, né, assim tão fácil. Né? E ofereça outra coisa, uma oração, um terço, uma missa. Isso, né, e isso não é relaxo. Não, de jeito nenhum. Não é. E aqui, assim, eu já ouvi algumas pessoas falando assim, que também o fato de eu fazer, né, no caso do Davi, de comer a carne, que para ele isso era tão difícil, por ser uma sexta-feira, que também é uma forma de oferecer como sacrifício. Exatamente. Isso vale também. Vale, é válido. Então, que é isso, não é? Não, então eu ofereço. Não. Mas é porque para ele é tão difícil. Exatamente. Né? Mas que ele precisa viver e que acaba sendo uma forma de penitência também. Eu acho interessante nesse sentido, é uma curiosidade, vocês vão concordar comigo, né? Nós que somos missionários, nós viajamos muito, né? Vamos a muitos lugares. E olha, tem lugares que nós vamos, as pessoas não têm essa noção. E elas preparam com tanto amor, com tanto carinho, uma comida, algo, e você vai deixar de comer aquilo, é uma afronta. É uma falta de caridade. Isso é uma afronta para aquela pessoa que está recebendo, né? Sim. Então, tudo é o discernimento. Sim. Né? Ah, que bom, padre. Aí, gente, vamos nós para o nosso intervalo, né, que é rapidinho. Mas eu volto já contando aí com a sua pergunta. Não desanima não que nós vamos chegar lá, tá? Se a sua ainda não chegou aqui, nós vamos lá. É rapidinho, a gente já volta. Já estamos de volta aqui no Trocando Ideias. E aí, você, como é que está vivendo a sua quaresma? Já escolheu como você quer viver? Se você tem uma penitência, se você tem algo aí que você quer levar mais a fundo nesse tempo? Fique aí, né? Resolva a sua vida aí. Vamos lá. Sobre as penitências aos domingos. Durante a quaresma, é correto fazer? Fica, podemos dizer assim, a critério. Domingo, né? Inclusive, não é contado aí os 40 dias com os domingos, né? Sim, sim. Muitas pessoas não... Ah, não sabia dessa, não. Os domingos não estão inclusos, né, nesse período. Oba! Olha,
Desculpa, É aconselhável, é aconselhável seguir, né? Ainda mais que a gente relaxa, né, padre? Exatamente. A nossa exatamente. consciênciazinha, É, carnezinha. então, é aconselhável seguir, mas não é uma obrigação. Aos domingos, né, nesse período. Vai do discernimento, né? Exatamente. Acho que entra muito nisso, o discernimento. E como diz a Ivana, a gente sabe que a gente vai afrouxar, então Sim. é melhor, né? Porque realmente, uma vez eu ouvi de um bispo dizendo que não, que domingo realmente não é dia de penitência, porque é o dia do Senhor. Mas se eu me conheço... Não, e se eu me conheço, principalmente assim, domingo eu vou pisar na jaca, meter o pé na jaca. Meter o pé na jaca. É isso. E muitas vezes a gente está ali certinho. E aconteceu uma ocasião, a gente frouxa danada, assim, é complicado. Então, de fato, eu acho que é essa consciência que cada um tem que ter, se conhecendo. Perfeito. Né? Então, oração e discernimento. Quaresma é tempo de retiro, deserto. E nesse momento, podemos ter muitas lutas e sofrimentos? Com certeza. Isso é a partir do Evangelho de domingo. Vemos a pessoa de Jesus que, movido pelo Espírito, vai ao deserto. Vamos acompanhar isso no Evangelho de domingo. E o próprio Cristo viveu isso. Ele sendo verdadeiro Deus e verdadeiro homem, ele também fez essa experiência das lutas e sofrimentos no deserto, né? As tentações que o próprio Jesus sofreu. E é uma batalha. Nós travamos verdadeiramente uma batalha. São Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, vai falar isso para nós. É a batalha da carne e do espírito, a luta constante. E nesse tempo quaresmal, isso se intensifica. Porque agora vamos entrar aqui no campo espiritual, né? O inimigo de Deus, ele não quer que entremos no deserto e vivamos isso, sendo ele mesmo que foi lá. Sim. Né? Agora, uma coisa importantíssima, interessante, que o Evangelho também nos ensina, de domingo, nessa questão das lutas, não dialogar com o inimigo. Não caiamos nessa armadilha. Hoje eu falei isso também em casa. Fica dando moral pro diabo, gente. Não podemos. O que é interessante, a primeira leitura de domingo é um caminho, né? Vai mostrar o momento da queda de Adão e Eva. Por quê? Escutaram. Dialogaram, escutaram e caíram. Então, é muito importante isso. No tempo de deserto que nós estamos, é cortar pela raiz. Não tem diálogo, não podemos cair nessa armadilha. Então, é luta, é batalha. E se intensifica. A Quaresma termina no Sábado Santo? Na verdade, a Semana Santa, não é? Semana Santa, estamos ali iniciando com o Domingo de Ramos e ali já entramos na Semana Santa. Então, a Quaresma, na verdade, os 40 dias, isso, ele termina no Domingo de Ramos. Exatamente, ali na Semana Santa, adentramos na Semana Santa. É certo fazer uma penitência ao invés de tirar algo, me exercitar em algo, por exemplo, visitar pessoas? Fantástico. Boa pergunta. É isso mesmo. É certo. Nós acabamos de falar, né? Comentamos agora sobre isso, né? A questão das obras de caridade, das obras de misericórdia. Mas aí tem como voltar? Só uma coisa que a pessoa ali colocou. Ao invés de tirar algo, exercitar em algo. Bonito. Isso é muito, muito bom. A gente vive esse momento de uma geração do prazer imediato, né? Do consumo imediato. Tudo é muito imediato. E é tão bonito isso, em vez de eu tirar algo, porque muitas vezes até é fácil, né? Sim. Hoje tem tanta gente que não é religioso e tira algo, tanta gente que é estoico, né? A gente vê hoje um povo que busca isso, então
exercitarem algo, fazer o bem, visitar alguém, visitar os doentes. Quer ver uma coisa? A gente diminuir o consumo da internet. Sim. Eu falava, a gente conversava antes, né? Como nós somos a geração do consumo de informação, de muita informação. Não é a curiosidade de saber algo para conhecer mais algo. É a curiosidade de saber de tudo. A gente exercitar-se em não fofocar, exercitar-se em ter mais paciência, exercitar-se... quer ver uma coisa tão interessante? A gente, muitas vezes, a gente tem até temperança, vamos ter temperança no comer, né? Então, me abstenho do chocolate, ou daquele outro doce, ou da massa... Mas nós somos terríveis na condução de um carro. A gente falta paciência, a gente não respeita a sinalização, a gente se corta pela direita. Se a gente pudesse, a gente matava, anda logo. Mas cadê? Nossa, Esse é o lugar, esse é o lugar de um exercício de exercício pura de fila. É verdade, é terrível isso. Não, mas olha aí um lugar fantástico de exercício. É uma penitência. É uma penitência, não é verdade? Muitos temperamentos, né? Se exercitar naquilo que é uma falha dentro de nós. Por quê? Porque a gente vive um momento de consumo rápido, de prazer imediato, e muitas vezes a gente lutar com isso com a gente mesmo é fantástico. Por isso que eu falei no começo, né, dessa questão que o deserto, entrada no deserto, ele nos ajuda a nos confrontar, deparar consigo mesmo, e aí até tocar nessas fragilidades, né, porque não é fácil. Não. E se a gente não encontrar com a gente mesmo, é difícil. É verdade. Porque mascarando, a gente não vai a lugar nenhum, né? As cinzas podem ser colocadas no dia seguinte na pessoa ou só na quarta-feira de cinzas? Somente na quarta-feira de cinzas, né? Por quê? Existe um rito, né? Como nós no início falamos, um momento próprio, a bênção, todas as orações próprias. Então, sim, é próprio da quarta-feira de cinzas. Eu vou pegar uma carona ali, né, nessa das cinzas. A colocação das cinzas, ela só pode ser feita dentro da liturgia. Sim, da liturgia. Não tem sentido, né? Em outro momento, não. Dentro daquele momento da Santa Missa. A pessoa não pode ir lá e pegar um potinho, um pouquinho, que eu vou levar para casa. Não. Não, porque tem gente que pensa nisso. Sim, com certeza. Com certeza. Mas meu filho não pode vir, eu vou levar. Tem gente que vai na Domingo de Ramos só para ter o ramo abençoado. É verdade. Tem muita gente que faz isso, né? Então, assim, deixa de ser, de fato, uma entrada em 40 dias, exato. uma entrada uma vivência, na Semana né? Santa, uma vivência para ser uma superstição. Atenção, é um sacramental, assim como até o próprio ramo abençoado pelo padre no Domingo de Ramos, ele tem todo um sentido, ele faz parte de uma liturgia, mas eles não são objetos de superstição, não. De jeito nenhum. De jeito nenhum. A gente não pode instrumentalizar o sinal para ter como não sei, algo que vai me livrar de algo, não. E não vai livrar, foi aquela pergunta, né, que teve no começo, né? Ele não faz, não é mágica, não é amuleto, entendeu? Não faz é mágica, o ramo, nem a cinza, não é mágica. Não é mesmo. O que fazer se eu não conseguir cumprir a minha penitência? Ai, Jesus. Primeiramente, não se desespere. Por favor, né? Vamos voltar na liturgia de hoje. O Senhor, Ele deseja de nós a intenção. Há outra coisa importante, muito importante, falando sobre isso, não conseguir cumprir a penitência, é preciso também, meu irmão e minha irmã, colha do coração de Deus uma penitência que você veja que consegue. Isso é muito importante. Nós precisamos reconhecer a nossa fraqueza, a nossa miséria. Precisamos nos esforçar. Sim. Mas também perceber, meu irmão, minha irmã, até onde o braço alcança, né? Porque tem pessoas que escolhem penitências mirabolantes, né? Mas
Eu citei, dei o exemplo, por exemplo, da oração da madrugada. Tem gente que não consegue. A pessoa tem problemas para dormir, ela tem dificuldade. Gente, se ela tem dificuldade, vamos ser muito também pé no chão e realista, né? Ela não vai conseguir. Né? Talvez alguns sim, Deus dá graça mesmo. Mas primeira coisa, não conseguiu, não caia no desespero. Busque a confissão. Vai lá se reconciliar com Deus, que também hoje faz parte também da leitura de hoje. São Paulo ali, na segunda leitura, reconciliai-vos com Deus. Vai lá, vai se reconciliar e dizer, Senhor, me perdoe, mas eu não consegui. E recomeçar. Retomar, né? Retomar, não parar. Caiu. Vai lá, reconheça a fraqueza e vamos recomeçar. Isso que o padre Leonardo falou é muito importante. A gente precisa ter discernimento nas penitências que a gente vai a pessoa que está doente, né? por exemplo. Tem que ser uma penitência moderada. E o interessante é, quando a gente tem um confessor, quando a gente tem um diretor espiritual, o legal é que a gente combina, né? Porque muitas vezes a gente acha, eu vou fazer essa penitência, mas olha, se você fizer aquela, é melhor para você. Sim. Porque, não, talvez deixar de comer algo é até fácil, mas exemplo, o que o Papa nos falou, e aqui a gente quer recordar, a penitência da língua, né? De palavras moderadas, ou fazer algo vale mais. Então, penitência moderada tem muito mais valor, porque uma penitência radical muitas vezes falta o amor. Aí, sim. Né? Nesse sentido, eu quero reforçar que, por exemplo, as pessoas idosas, acima de 60 anos, pessoas com doenças, enfim, é preciso ter esse discernimento também, porque às vezes, eu lembro muito do Padre Jonas, né, quando ele fala da prática de jejum, né, o livrinho, ele fala lá, a penitência é comer. Sim, às vezes Às vezes, para muitos, verdade. ele fala lá, eu lembro disso, né? Ele fala, a penitência para você é comer. E era tão interessante que a gente se divertia com o Padre Jonas, porque ele botava penitência, ele falou assim, é doce. Aí, Padre, o senhor está tomando sorvete? Ele falou assim, mas sorvete não é doce. Marina de Jesus, pêssego em calda. É fruta. É fruta. É fruta. Então, Essa foi boa. a gente não dá nó em pingo d'água, Essa né? foi Nessas penitências. Não, por exemplo, a pessoa que tem, vamos aqui colocar, diabetes, outras realidades, é complicado. Sim, sim. Não tem como. Você tendo uma limitação na sua Acaba sendo saúde... até um pecado, né? Com certeza. Então, precisa haver esse equilíbrio. Já temos mais uma, né? Vamos lá. Estamos em uma geração com medo do sacrifício? Esse período pode ser um treino? Nossa. Total. Responde aí, Vanessa. A gente, como eu disse, a gente está numa geração de consumo imediato. Gente, coisa mais fácil, a gente consome rápido aqui, ó. Tudo a gente pede, tudo a gente quer rápido. E uma geração do prazer. Então, sem dúvida, a gente tem mais dificuldade para renúncia, para penitência, para abstinência. E é um tempo de exercício fantástico para a gente poder exercitar uma virtude fantástica, pouco falada, que tem má fama, por sinal, que a gente coloca muita poeira em cima dela, que é a temperança. E depois, uma outra virtude, né? A gente já falou dela um pouquinho aqui, mas que a gente precisa exercitá-la, que é a caridade. E esse tempo é propício mesmo, né, gente? O padre foi falando aqui, eu fui lembrando também de algumas obras. A gente precisa lembrar o que são as obras de misericórdia, as obras de caridade. E com certeza todas as cidades têm ou um asilo, ou um orfanato, né? Tem hospitais ou Santa Casas ou UPAs, Exatamente. né? Tem pessoas carentes. Então, a gente tem muita matéria. Moradores de rua, né, Clara? Tantos moradores em situação de rua, né? Então, que é aquilo, né? Ninguém escolheu morar na rua, mas... Você sabe uma coisa que eu tenho um hábito, assim, claro, né? Quando tem mais tempo, assim, na rua, por exemplo, você citou os moradores de rua, né? Às vezes, eu já fiz experiências muito fortes. A moedinha não dá resultado, não, mas você ouvir a pessoa... porque eles se sentem Eu invisíveis. pergunto o nome. Qual o seu nome? A maior dor é essa. Por que você está aqui?
Então, assim, isso é fantástico. O Cleto fala, todo mundo tem uma história. E tem mesmo. Não, tá E é mandando verdade. embora já, Já acabou. Tá dando tchauzinho ali. Mas isso é muito importante, são os invisíveis na sociedade, a gente precisa estar atento, e esse tempo é o tempo propício, né, para a gente... Exercitar isso, pôr em prática, né? Todas essas obras de caridade, de misericórdia, e quem sabe também virar um hábito, né? Vamos lá. Mas, gente, a nossa penitência agora É dizer tchau. é dizer tchau, encerrar esse programa. Mas com alegria, né? Da gente ter aí conseguido ajudar algumas pessoas e dar algumas ideias, algumas sugestões para que a gente possa viver bem esse tempo de conversão, né? Esse tempo de melhoramento, porque é isso, né? A conversão é isso, a gente precisa se tornar uma pessoa melhor. Ivana, muito obrigada. Eu que agradeço a participação hoje aqui, que assunto bom, e a gente está nesse tempo favorável, preparar o coração, porque depois dos 40 dias de deserto, a gente tem a festa da ressurreição. Com a graça de Deus. Padre, muito obrigada. Eu que agradeço. Se eu puder dar a bênção para a gente iniciar aí com todo o poder. Amém. A nossa quaresma. Amém. Então, louvamos a Deus por essa oportunidade de estar aqui e nós pedimos essa bênção para nós, para você que nos acompanha. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Pela intercessão da bem-aventurada Virgem Maria e São José, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém.